Estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Eu espero que todos estejam muito bem para a gente poder dar prosseguimento ao nosso trabalho, né, na nossa aula de sociologia. Eu acho que o nosso tempo é um pouco curto, né? Então, assim, quase que não cabe tanto a gente, falar aquilo além do pontual. E eu gostaria de deixar claro para os senhores que no blog, né, naquelas postagens, nós temos algum conteúdo além daquilo que a gente fala aqui na aula. E esses conteúdos, eles precisam ser visitados pelos senhores para que os senhores possam, então, possam manter o seu nível de estudo elevado, entendeu? Porque não dá tempo mesmo a gente falar tudo que tem que falar. E aí você está estudando aqui, não é só para aula de sociologia, você está estudando aqui para uma série de coisas para frente, né? Sobretudo aí pensando no Enem no final do ano, pensando em algum lugar que ainda tem vestibular que você tem que fazer, né? Essas coisas da vida aí. Então, eu queria muito assim ajudar vocês. A gente tem o campo privado aí, vocês podem mandar dúvidas, questionamentos e tudo mais, né? E usar esse espaço da aula aqui para a gente fazer as leituras e explicações daquilo que, porventura, for mais relevante ou for mais necessário para vocês, certo? Então, eu quero só retomar aqui a aula passada para a gente prosseguir com a aula atual, com a aula de hoje. O tema prossegue o mesmo, né? Nós estamos trabalhando sobre a imaginação sociológica, propriamente dita. E na semana que vem, com certeza, a gente já vai, então, estar alterando esse conteúdo aí para dar sequência, certo? Então, eu vou transmitir aqui para você. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma questão? Como é que foi a experiência da tarefa da aula passada para essa semana? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Bom, na aula passada, a gente teve, né, uma aula um pouco de apresentação ainda, né, sobre a imaginação sociológica. E aí, voltar aqui, vocês foram convidados, né, foram orientados a realizar uma atividade, né? E essa atividade, veja bem, então nós tivemos aqui, você viu aqui como é que eu entrei no blog, né? Sociologia 3, Caio Maluf, Blogspot. Aí aula 1, imaginação sociológica, hoje aula 2, imaginação sociológica. Foi lá no dia 25, a aula 1. Aqui nós temos a atividade avaliativa, né? Vamos olhar aqui uma coisa que eu estou muito preocupado ainda com os senhores. Vocês são cerca de 100 e poucos alunos no terceiro ano, né? Então, olhando aqui para ver quem realizou a atividade da participação da aula passada, né? Até agora, nós temos a realização da atividade de 65 pessoas. Então, ou seja, a metade de vocês matriculados ainda não fizeram a atividade, né? Metade de vocês não fizeram a atividade ainda. Isso é um problema, isso é um perigo, né? Porque depois a gente pode ficar sem condições e sem tempo, né, de fazer essas coisas e aperta muito a questão. Então, na Professor, aula, sim. tem como colocar esse link de novo lá no grupo? Porque eu não consegui entrar nesse daí, da No link tarefa. da tarefa, o que acontece? Você coloca porque aqui eu deixei tudo já pronto, né? Veja bem, vamos fazer junto aí, ou se quiser anotando, né? Mas eu ponho lá no grupo tranquilamente. Mas eu quero só dizer que você pode achar isso de forma autônoma, entendeu? Você pode achar por você mesmo uma vez que está colocado lá. Olha só, Sociologia 3, Caio Maluf, ponto, blogspot.com. Dá o Enter. Você entra no blog geral. Você rola para baixo aqui no blog, você tem a aula de hoje, que é a aula 2. Para baixo, a aula da semana passada, que foi a aula 1. Mais para baixo, você tem balanço das atividades do bimestre, que é onde tem lá quem realizou. Entendeu? Mais para baixo tem aqui o currículo e mais para baixo tem aqui quem é o professor. Dá para entender assim, quem perguntou? Dá mais ou menos, mas Certo. dá. Mas a gente põe, na verdade também, Bárbara, é o seguinte, você clicou no link para entrar aqui hoje lá no GR8, não foi? Foi. Então, eu vou mostrar aqui o link que você entrou, esse aqui. Você entrou. Se você vai lá embaixo, lá em atividade avaliativa, tem aqui escrito, olha, para verificar quem realizou essa atividade, clique aqui. Você clica. Vamos clicar. Clicou.
Olha aqui, balança as atividades do primeiro bimestre. Aqui tem tanto quem realizou da aula 1, tá vendo? E quem realizou da aula 2. A aula 2 é hoje, a gente vai passar ainda hoje, né? Aí você pode olhar aqui. Se você não fez essa tarefa, seu nome não está na lista, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá acessar a aula 1, não tem? Olha aqui, ó. Para acessar a aula 1, você clique aqui. Aí você vai estar lá na aula 1. Dá para entender mais agora? Um pouquinho, acho que é a Bárbara, né? Bárbara Beatriz. Sim, deu. A coisa é meio autoexplicativa aqui, né? Para facilitar mesmo e para que vocês sejam, de fato, orientados. Na aula passada, eu deixei para vocês uma pergunta, né? Quem realizou e gostaria de comentar o que fez na tarefa aqui. Então, vamos só mostrar a imagem aqui da menina, né? Então, aconteceu alguma coisa, né? A menina está totalmente triste. Meu bolo não cresceu. E agora? Esse agora está nos perguntando uma coisa para o futuro, não é? E agora? O que eu vou fazer da agora para frente? Mas a pergunta que eu fiz para vocês foi do passado, né? Então, o que é a pergunta que eu fiz para vocês aqui? Olha, meu bolo não cresceu. E agora? Considere que a moça da imagem fez o bolo e você dê para ela uma explicação sobre o problema do mau resultado, né? Que ela está triste pelo bolo não ter crescido. Qual que é a explicação que você poderia dar para ela, né? Ante essa situação do bolo dela que não cresceu, né? E aí vamos olhar aqui algumas respostas dos senhores. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais o zoom aqui. As respostas que os senhores deram, né? Então, vamos ver aqui, uma resposta aleatória aqui. Acredito que a moça, né? Acredito que ela não utilizou os ingredientes necessários que teria que utilizar, né? Essa foi uma pergunta, é uma resposta. Me responda só assim. O que você acha? Essa resposta que essa jovem, que essa pessoa fez aqui, né? Ela está no campo das ciências naturais, física, química, biologia, ou está no campo social? Dá para classificar dessa forma? O que é o campo social? É o campo humano, né? Pensando aqui na pessoa, pensando na filosofia, na psicologia, na história. Essa resposta está no campo das ciências naturais ou no campo das ciências sociais? Naturais. Naturais. Por quê? Naturalmente. Naturalmente, olha, a gente já fala dessa forma. Se utilizasse os ingredientes necessários, se colocasse o fermento, se elevasse a mistura a uma temperatura X, né? Não tem como não dar certo resultado, né? Por quê? Porque a natureza, ela se comporta de forma automática conforme ela foi projetada. Entendeu? Então, mas eu poderia ver isso aqui também de forma social. Como essa menina, por exemplo, eu vou dizer para você, não, essa menina é muito jovem. E o fato dela ser jovem, o que os jovens são? São irresponsáveis. O que os jovens são? São desatentos. Os jovens não prestam atenção, por isso eles não utilizaram os ingredientes necessários. Temos que concordar com isso? Não. Não. Não necessariamente isso tem a ver com ser jovem, mas tem a ver com uma pessoa que errou. Né? Uma pessoa que errou e, por isso, o resultado da ação dela foi dessa forma. Mas você já ouviu isso que eu acabei de falar? Ou você nunca ouviu? Isso é uma coisa que eu estou falando aqui agora. Então, porque alguém na sociedade, ou muitos alguéns na sociedade, querem dar explicações exatas da forma que as ciências naturais dão de como é o comportamento do ser humano. Ou seja, dos velhos, eu só espero sabedoria. Das mães, eu só espero amor. Dos pais, eu só espero providência, né? Sustento da casa. Das mulheres, eu só espero que esteja trabalhando, arrumando a casa, lavando vasilha e fazendo comida, né?
Das crianças, eu só espero que estejam brincando. Dos jovens, eu só espero irresponsabilidade. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Isso tudo que eu estou reproduzindo aqui, a gente chama de determinismos. Ok? Grava essa palavra. Determinismos. A gente quer explicar as ações humanas como se fosse algo determinado. Algo que tem que ser assim porque é assim, porque vai ser assim. Mas todo mundo sabe que tem muitas mães que não prestam. Tem muitos pais que não trabalham, que não sustentam as famílias. Tem muita criança que é muito mais responsável que o adulto que cuida dela. Tem muito jovem que é muito mais responsável do que a família dele toda. E, enfim, você está entendendo? Porque não existe uma regra que determina as pessoas como elas agem. E nem dá para classificar todos de uma forma tão simples como eu classificaria lá a farinha de trigo, né, na proporção com fermento, na proporção com leite, com os ovos, com a manteiga, ou aquilo que for necessário para fazer esse bolo e ele dar certo. E uma das coisas que são principais também, que é principal também, é a temperatura do forno e o tempo que ele tem que ficar lá assando. Porque eu posso fazer tudo certinho, mas se eu tirei o bolo antes da hora, quem sabe fazer bolo aí sabe me explicar. O que acontece com o bolo? Tudo certo a receita e eu tirei ele antes da hora do forno. O que vai acontecer com o bolo? Ele murcha. Ele murcha. E isso é uma coisa, não é uma questão social. É uma questão física. É uma questão química. Entendeu? É uma questão que simplesmente a coisa não vai acontecer como teria que ser. E vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Agora, com o ser humano, não. Você pode tratar uma pessoa com violência e essa pessoa não vai ser violenta. Você pode tratar essa pessoa com amor e carinho e ela pode se tornar muito bem violenta. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós não somos fadados aos determinismos que a natureza é fadada ao determinismo, né? A fazer aquilo que sempre é feito. Então, são essas respostas, olha aqui. Ela pode analisar onde ocorreu o problema do bolo, não ter saído como ela quis, e da próxima vez ela vai refazer. Mais uma resposta que também está no campo da física, da investigação científica, da experimentação, ou seja, da próxima vez. Da próxima vez ela pode fazer outro bolo. Agora, beleza, eu tenho um filho de 3 anos de idade e eu cuido dele, né, de tal forma. Tem chance de eu analisar e ver o que eu fiz de errado para depois eu ter um outro filho e fazer diferente e ter garantia de dar certo? E comparado com esse bolo? Com o bolo pode muito bem eu fazer tanta experiência e chegar num resultado um dia. Agora, e se tratando de pessoas? E se tratando de criação de filhos? E se tratando de relação professor-aluno? Né? Tem como a gente ter outra chance? Tem como a gente anotar a nossa experiência e depois fazer uma outra experiência? Tem como? Você acha que é possível? Professor, eu penso que tem como observar, mas vai ser uma tentativa, ninguém sabe se vai dar certo. Acho que dá para aumentar a probabilidade de sucesso, né? Mas não ter certeza. Certo, mas por que não pode ter certeza? Por que pode não dar certo, mesmo você colocando tudo nos mínimos detalhes? Qual que é o item aí que dá o perigo de não dar certo? Porque cada indivíduo. Eu acho que cada indivíduo age de um jeito. Tipo, não importa, é igual o senhor falou. Pode ser que eu trate super bem uma pessoa e essa pessoa age de uma forma totalmente contrária. O nome disso é que cada um de nós temos, que pode ser totalmente diferente um do outro. Personalidade? Não sei. Personalidade. Personalidade. Entendeu? É justamente isso, Emily. Nós não somos robôs, nós não somos determinados, nós não somos programados. Nós somos humanos. E tudo que nós estamos fazendo ou não fazendo é fruto de decisão. E onde processamos nossa decisão? No nosso raciocínio. Entendeu? De modo que eu posso preparar uma refeição aqui e colocar aqui para você.
né? Você vai decidir se você pode ou não pode comer, se você vai ou não vai comer. Agora, se eu colocar um cachorro, será que ele vai pensar, nossa, essa comida está muito calórica? Ai, essa comida está muito cozida. Será que ele vai pensar isso ou ele vai comer para depois ver o que vai acontecer? Entendeu? Porque o cachorro não tem a racionalidade que o ser humano tem. E pelo fato do ser humano ter racionalidade, mesmo pequenininho, meu filho de 3 anos de idade, tem vezes que ele me contrapõe de uma forma que eu fico bobo de ver, né? No sentido assim, não, eu não quero fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou comer isso. Não, eu não gosto disso, né? Então, ou seja, já está sendo criada nele, já está formulando nele as decisões, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, que compõem a personalidade dele. Entendeu? Então eu fiz essa pergunta para vocês e pareceu que foi uma pergunta aleatória, mas não foi. Foi uma pergunta que eu queria que vocês conseguissem ter a imaginação sociológica. Porque a imaginação científica, gente, ela está clara. A científica está clara para todo mundo. Tipo, eu tenho um carro, meu carro eu pus 20 litros de álcool e saí para Goiânia, né? E cheguei lá em Trindade, meu carro apagou. Cientificamente, o que aconteceu? O seu carro consumiu álcool, né? A mais do que o tanto de álcool que você colocou. Isso é ciência. Agora, pensar, mas Caio, você não sabe que o seu carro já consome? Por que você não teve a prudência de colocar mais combustível? Aí já partiu para o campo sociológico, entendeu? Então, eu queria que vocês entendessem a clara diferença entre as explicações científicas exatas naturais e as explicações sociológicas interpretativas. Porque a gente pode interpretar. Aí você pode até perguntar, não, o Caio é um cara responsável. Ele sabe que ele foi... Mas o que aconteceu, Caio? O que aconteceu? Olha, eu não tinha dinheiro. O dinheiro que tinha foi o que eu coloquei e esperei chegar num certo ponto e ir lá resolver o problema. Entendeu? Então, aí já tem questão financeira, econômica, pobreza, classe social, né? Um monte de situações mais que a gente pensa, mas de ponto de vista sociológico, interpretativo de como as pessoas são e de como elas agem. O que eu estou falando aqui, meninos, me dá um retorno a alguém, por favor. Tá claro ou tá muito... Tipo, o que esse professor está falando? Tá Tá claro. tranquilo. Que bom. Então, prosseguindo nessa questão da imaginação sociológica, é uma técnica, entendeu? Porque a sociologia é uma ciência. Claro que ela não vai trabalhar igual a química, a física, a biologia, mas ela é uma ciência. E ela vai estudar o ser humano. Aonde? Nas suas interações sociais, né? Aonde o ser humano se interage socialmente pela instituição? Na igreja, na família, no partido político, no sistema financeiro, sabe, no mercado de trabalho, em uma série de situações, o ser humano está interagindo, e aí as atitudes dele são, então, explicadas ou não, com base nessas atitudes deles, entendeu? E aí agora eu preparei para vocês hoje, então, um slide, né, que vai, então, definir ou explicar um pouquinho melhor sobre o que é essa imaginação sociológica para a gente dar prosseguimento. Então, no link que vocês entraram aqui hoje, gente, então veja bem, tem aqui o plano da aula, né? E aqui está material da aula. Aí veja, clique aqui para baixar os slides utilizados nessa aula, certo? E aí você clicando aqui, você vai entrar nos slides da aula. É um slide que eu aproveitei, na verdade, que eu uso há muitos anos, mas aqui nesse slide eu quero utilizar com vocês apenas o item lá da imaginação sociológica que está lá mais adiante, certo? Deixa eu só terminar de abrir aqui, para a gente, então, prosseguir. Certo. Então, nós vamos olhar aqui, olha. Então, o que eu quero começar com vocês é essa ideia. Pensar fora da caixa. Porque nós somos muito acostumados a pensar o que os outros mandam a gente pensar, né? E nós somos, né, pequenininhos, nós somos cheios de nós mesmos, né? Nós mandamos e tudo mais. Depois a gente vai ficando da idade um pouco mais adolescente, a gente começa
a se tornar submissos, né, ao sistema, submisso às imposições que a sociedade nos coloca. Até por uma questão de sobrevivência mesmo. Mas é importante estudarmos, sermos inteligentes, para quem sabe pensarmos fora da caixa, uma vez que todos nós, todos, estamos sendo colocados dentro de uma caixa. Está determinando. Caio, para você ser professor, você tem que fazer assim. Para ser professor de colégio militar, tem que ser assim. Para ser aluno do colégio militar, tem que ser assim. Tem que cortar o cabelo, tem que prender o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode usar brinco, tem que usar farda, uma série de coisas que determina. Determina isso é tudo o quê? É um caixote que a gente entra ali dentro e faz as coisas que são determinadas ali dentro. Pela via da inteligência, a gente pode pensar fora da caixa. Né? E aí, a questão, né? Alguém de vocês é sincero e tem coragem suficiente para falar para mim que achou estranho eu colocar aquela questão do bolo lá para vocês responderem na aula passada? Alguém de vocês achou estranho e gostaria de comentar? Não, professor, parece que foi nada a ver aquela pergunta lá. Eu achei que era nada a ver aquela pergunta. O senhor passou, eu achei estranho, mas não entendi o significado. Você entendeu assim que você viu a pergunta ou depois nós conversamos hoje? Não, quando o senhor passou eu achei estranho. Aí depois, quando o senhor foi comentar sobre, que eu fui entender o porquê. Entendi. Mais alguém tem algum comentário? Eu vim entender só hoje, depois que o senhor explicou. Pois é. Que é justamente esse o processo, né? Então, a gente, às vezes, fica preocupado com achar a resposta, né? Achar a resposta da pergunta que foi feita. Mas será que nós estamos pensando na pergunta? Né? Por que essa pergunta foi feita? Né? Aí a gente pensa, quem fez essa pergunta? Em que contexto ela foi feita? Né? E por que ela foi feita? Aí, claro que quando eu planejei a aula passada, eu já pensei nessa aula de hoje. Eu tinha uma intenção, eu tenho um projeto para trabalhar aqui com vocês. Né? Mas vocês não são bobinhos. Vocês não são criancinhas. Vocês também já têm noção suficiente para analisar, para julgar, né? Para criticar aquilo que está sendo feito com vocês. E aí acaba que é obrigatório para a gente, então, fazer com que o nosso poder de fala tenha sentido na nossa vida. Certo? E outra coisa, quem já teve várias aulas de redação aqui para o Enem, qual que é um dos pontos que mais se espera na redação do Enem? Agora, eu não sei se pode ser muito complicado essa pergunta que eu acabei de fazer aqui. Mas um ponto que é muito importante e relevante diante da redação do Enem, porque normalmente coloca lá uma questão social. E espera que você escreva com coesão, com coerência, né? Não fuja do tema, mas espera que você coloque um item lá. Você lembra que item é esse? Além da... É o argumento? O argumento, sim, mas Proposta tem... de intervenção. Proposta de intervenção. Isso que vocês falaram aí agora. Proposta de intervenção. Agora, se você não conhece a sociedade, se você não tem imaginação sociológica, como é que você vai fazer uma proposta de intervenção? Para um problema social. Um problema social. Entendeu? E aí? Aí que nós temos que chegar num ponto. E esse ponto é pensar o problema que estamos vivenciando. Esses itens do slide que eu deixei, mas vocês não precisam dar moral para eles, né? Mas vamos aqui olhar a imaginação sociológica, né, propriamente dita. Nós temos que pensar dentro dessa questão. E aqui eu estou trazendo aqui para vocês uma tentativa de uma definição. Essa definição foi feita por esse autor, o nome dele é Wright Mills, né, ele é americano. Ele escreveu um livro todinho chamado A Imaginação Sociológica. Né, e aí ele fez Olha quando esse livro foi publicado pela primeira vez. Lá na final da década de 50, 1959, certo? E aí é um livro todo sobre esse assunto, mas a gente pincelou uma questão aqui, que eu disse para vocês, é uma técnica científica, que você aprende, né? Não é uma coisa que tem que nascer do coração, não é uma coisa assim que é de berço, mas é uma coisa que você desenvolve, porque é uma capacitação.
Alguém gostaria de fazer a leitura para mim, por favor, desse primeiro item aí do slide? Pode ler? Por favor. A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o comportamento inserido na estrutura da sociedade moderna. Então, só um pouquinho. Foi a Raíssa que leu? Sim. Obrigado, Thaís. Então, veja bem. O possuidor é qualquer um de nós, né? Nós podemos possuir imaginação sociológica ou podemos não possuir imaginação sociológica, né? Mas, uma vez que nós possuímos ou buscamos possuir a imaginação sociológica, vem com ela uma capacitação. Capacitação para fazer o quê? As palavras estão aí. Para compreender o comportamento. Comportamento só pode ser das pessoas. E aonde as pessoas estão? Na estrutura da sociedade. A nossa sociedade é organizada estruturalmente, como eu já conversei com vocês aqui, nas instituições. Aí o que tem imaginação sociológica observa a pessoa fazendo tal coisa. E aí, normalmente, ele pergunta, essa pessoa ela tem que idade? Essa pessoa ela tem religião? Que religião que é? Essa pessoa é da cidade grande ou da cidade do interior? Essa pessoa é da América ou é da Europa? Entendeu? São vários elementos que são típicos, não quer dizer que são determinados, são típicos de pessoas nos vários agrupamentos sociais. E aí, o possuidor, capacitado pela imaginação sociológica, observa as atitudes das pessoas e ele consegue, então, entender o porquê das pessoas agirem dessa ou daquela forma. Certo, gente? Então, é uma coisa, pelo menos para mim, magnífica, né? Eu acho que é muito interessante dentro do contexto que eu estudo. Uma outra pessoa gostaria de ler o próximo parágrafo, por favor? Agora é os passos, né? O ponto de partida, como é que faz para ter imaginação sociológica. Quem gostaria de fazer a leitura, por favor? O ponto de partida. Pode ler. Pode ir. O ponto de partida dessa imaginação é a ideia de que o indivíduo só pode entender sua própria experiência e avaliar seu destino localizando-se dentro de seu período, contexto histórico e sociocultural. Então, como que a gente pode entender essa questão? Porque se eu quero analisar por que acontecia torturas na Idade Média? Por que acontecia situações de julgamento e tortura na Idade Média? Talvez eu não tenha condição de entender isso. Por quê? Porque a minha cabeça já foi formulada no contexto moderno, onde há o humanismo, onde há o antropocentrismo. Mas eu posso entender a questão histórica da Idade Média, que tinha lá o teocentrismo, a igreja era uma instituição que julgava, condenava e tudo mais, e eles entendiam que uma forma era a tortura. Mas eu também posso entender uma coisa. Eu não sei como é que foi a vida de vocês, mas eu tenho o dobro, ou até o triplo da idade de muitos de vocês aqui. Não o dobro, só no máximo. Mas eu cresci numa família que meu pai gostava demais de me bater. Era de manhã, à tarde, à noite, 3 surras por dia, tranquilamente, né? Às vezes ele viajava, você tinha que bater mais para compensar os outros dias, né? Era muito normal apanhar, era muito tranquilo apanhar. Tranquilo não era, não, doía. Mas era muito normal apanhar, né? Agora, se eu batesse no meu filho 10% do que meu pai me bateu, eu já estava na cadeia há muito tempo, né? Então, ou seja, numa história aí da criação de quando eu tinha idade do meu filho para a idade que meu filho, o que aconteceu hoje, atualmente, né? Então, mudou totalmente a criação dos filhos, né? Principalmente no meu contexto familiar. E a minha mãe, às vezes eu falo duro com meu filho, eu ameaço bater meu filho, minha mãe fala, não pode bater, não, tem que conversar. Eu achei que a senhora não sabia disso, mãe. Porque no outro tempo a senhora não fazia dessa forma, que a senhora quer que eu faça com meu filho agora. Entendeu? Então aí é um ponto de partida, porque eu conheço a história da minha mãe, do meu pai, a minha história, e estou conhecendo a história do meu filho. Então eu tenho condição de explicar para você, ou para qualquer um, explicar como que ocorreu aí essa mudança social dentro da minha família.
né? Agora, talvez eu não tenha tanta facilidade de explicar o que aconteceu na Idade Média, o que aconteceu na Idade Antiga, né? No sentido assim do comportamento das pessoas, é claro. Mas eu posso fazer essas análises, né? E eu só posso fazer essa análise com imaginação sociológica, né? Com essa capacidade que é dada para a gente aí. Gente, tem muito mais coisa, você vai ler essas coisas aí, por favor, certo? E aí, o que acontece? Eu deixei uma tarefa já para os senhores. Olha aqui, essa tarefa está aqui, ó. Porque para você pensar sociologicamente, você precisa, então, entender os problemas que existem aí. E esses problemas vocês vão fazer agora e a gente vai apresentar na aula que vem, porque não vai dar tempo. E é muito rápido, é só você fazer uma lista. Você pode fazer uma lista de apenas um item, ou você pode fazer uma lista de até 10 itens. Então, tá aqui, olha só. Eu vou voltar aqui para a nossa página do blog. Você vai lá em material, certo? Olha aqui, ó. Para participar durante a aula, clique aqui. Certo? Estão vendo aqui? Aí você vai clicar. Clica. E vai abrir aqui, ó, uma pergunta. Quais as principais preocupações, sofrimentos, aflições dos indivíduos ou das famílias ou da sociedade? Aí você pode colocar aqui um item, pode colocar aqui, por exemplo, suicídio. Suicídio. Você pode colocar na outra lista, pode colocar aí tipo crime, né? E você pode colocar até 10 itens aqui, aí no final você submete. Compreendido? E aí a gente combina, na próxima aula a gente começa analisando isso que vocês colocaram, para a gente prosseguir um pouco melhor com esse assunto. Mas o tom dessa aula é o quê? Negócio aí, já não envia direto para o senhor isso aí? A gente vai ter que anotar no caderno também. Não, isso aqui é só para você escrever aqui. Nós vamos discutir na aula que vem. Entendeu? Ah, tá. E tem mais uma coisa. A outra coisa é o seguinte, é a frequência. Então aqui está atividade avaliativa de frequência. Não tem aqui uma pergunta para você fazer tarefa, mas tem aqui para você fazer a frequência, entendeu? Então aí você entra aqui para fazer a frequência da aula de hoje. Certo, meninos? Como é que é para poder fazer a tarefa mesmo? A tarefa está aqui no material, olha. Material tem, clica aqui para baixar o slide e clica aqui para participar durante a aula, que é essa participação aqui nesse último 30 segundos que nos resta. Aí você clica aqui e faz a lista, né? A lista daqueles itens lá que são preocupações, sofrimento da sociedade. E aí você não se esqueça também de fazer aqui a sua frequência, né? Atividade avaliativa frequência. Aí você clica aqui para fazer a frequência. Certo? E o tom dessa aula de hoje é o quê? O que é imaginação sociológica? A gente viu aí que o Vinícius leu, que a Raíssa leu, né? E aí você leia mais os slides, o resto que eu não comentei com vocês aqui. E se preparem, que vai acontecer um dia na sua vida, talvez próximo, que você vai ter que responder essa pergunta valendo nota. O que é imaginação sociológica? Aí qualquer coisa, vão conversando aí no privado, tá? Vocês podem fazer contato à vontade. Certinho? Mais alguma coisa? Então tá bom, gente. Até o dia da aula de filosofia. Tudo de bom para vocês.